leito do rio Monteiro, né? Com bastante assoreamento, principalmente de uma margem, a outra já está com a visualização mais nativa, né? E as lavouras de arroz. Nós vamos tentar mostrar aqui as margens do rio Mampituba. Bom, nós estamos aqui na margem do rio Monteiro. Estamos aqui com o Paulo, responsável pela Parque da Itapeva, em Torres. Paulo, e nós estamos aqui na barranca do rio Monteiro, mostrando um pouco da vegetação que ainda se preserva ao longo do leito do rio Monteiro, mas por outro lado, vamos dizer assim, a aproximação das lavouras de arroz, né? Temos aqui mostrando uma ceifa que está fazendo a colheita, né, do arroz ainda, né? Mas poucos metros nós temos uma lavoura de arroz. Na verdade nós estamos sobre uma área aqui que na verdade é um dique, né? Foi feito para que a água do rio não invada a lavoura de arroz, que foi feito de forma assim, antrópica, né? Não era original essa altura aqui. Isso modificou bastante a dinâmica, a hidrodinâmica da região. Aqui uma APP deveria ter 50 metros, né, de largura, de extensão. Nós podemos ver que tem 3, 4 metros, né? 3, 4 metros, não mais do que isso, e muitas vezes nem isso tem. Isso inviabiliza o fluxo da fauna aqui, né, da biodiversidade, na verdade, né? Nós podemos julgar de que, se o Alberto mostrar um pouquinho ao longo, em direção à serra, nós podemos observar ali um corredor de mata. Sim. Possivelmente essa mata viria até a margem do rio? Com certeza, originalmente isso daqui era tudo ocupado com aquele tipo de vegetação que não podemos observar ali na frente, né? Isso foi suprimido, né, para dar lugar à lavoura de arroz, né? Talvez não naquele porte arbóreo tão alto como está ali, mas é difícil de informar agora aqui, até porque isso aqui poderia também originalmente ser uma área com uma vegetação mais característica de área de baixadas, né? Que provavelmente era uma área de baixada, né? Tanto que nós estamos sobre um aterro aqui e podemos observar que logo aqui onde a produção de arroz é uma área bem mais baixa, né? Mas certamente tinha uma vegetação original, que cobria toda essa área aí, que foi ocupada até a margem do rio, né? Que não foi preservado aquilo que deveria ter sido preservado. Mas nós não estamos aqui fazendo nenhuma apologia para dizer, não pode se produzir arroz. Não, temos que produzir arroz, mas temos que produzir de forma sustentável, né? O que nós não podemos com o ímpeto de querer produzir mais e mais e mais e acabar sendo de forma insustentável, que vai acabar prejudicando a todos, né? Viabilizando o meio ambiente e a qualidade de vida de todos nós, né? Sim, às vezes de trazer benefícios vai acabar trazendo prejuízo. E a recuperação de uma área depois de degradada é muito cara, então é muito melhor se preservar antes de degradar. Mas nesses casos onde já está degradado, temos que começar sim a pensar em recuperar essa área. E foi isso que o Ministério Público propôs ali, quando nós estamos vendo atrás a questão dos corredores ecológicos, é exatamente isso. Estava propondo aqui que nesses casos aqui 50 metros, estava propondo 1/3, ou seja, pela ideia do Ministério Público inicialmente, deveria ter aqui 17 metros, né? Ou seja, que iria mais ou menos ali, ó, naquele maricazinho ali. Isso já formaria um corredor, né? Se tivesse essa vegetação dos dois lados, né? Então, já viabilizaria um fluxo gênico nessa região. Essa elevação aqui é um paliativo. Essa elevação ela teve um objetivo, que foi para o rio não invadir a lavoura. E transporte provavelmente era uma estrada, utilizado também como estrada para transportar a produção, né? Transportação de arroz. Era uma área provavelmente de banhado também, né? Que agora não é mais e não suga, não funciona como esponja aí para secar absorver o excesso de chuva e coisa. Nós estamos observando também uma elevação aqui, né? E como está degradada a parte nativa com um plantio de banana, se não me engano. É verdade. Nós podemos observar aí nesse morro plantio de banana, né? E descaracterizou completamente a paisagem, né? E esse é um problema também, um problema que está sendo utilizado e que reflete aqui em toda essa nossa região aqui, com uma região produtora de banana, esses municípios lindeiros aqui a Torres,
que é o uso também de fertilizante e produtos químicos na lavoura de banana, que hoje é um problema sério, né? Inclusive a gente tem aí informação que se usa produtos não recomendados, né, e pela legislação brasileira. E isso completamente proibidos pela legislação. Isso, por exemplo, se o cidadão lá, o agricultor, coloca o seu produto lá naquele morro lá, esse produto desce, vai acabar aqui embaixo na lagoa, no rio, né? Não, fechou longe. Não, fechou longe. A lagoa nem chega aqui. Não, a lagoa tá lá ainda, ó. Nós entramos com o barco da patrão. Tu também? Uma vez que eu vim Nós aqui, não viemos ano passado. cara, era Quem fechou mais aí foi a braquiária. fecha a braquiária, começa a tomar conta e vem. Essa é a questão da braquiária. Ô, Fabinho, Pula, Cristian. olha lá onde fechou. Onde é que tá a lagoa? Longe. Onde é que tá a lagoa? Uma delícia, vem Meu Vladinha. Gente, há 2 anos atrás a gente estava aqui. Tomamos Incrível banho. jogar Eu não, sucessão mas tomaram. de lua, tio. Inacreditável isso. Virou uma rua sem saída. Tem aquela draga parada lá na perto da ponte. Aquela draga viesse aqui, abriu esse canal aqui. Aquela draga. Tu disse que tem nativo aqui, deve ser, né? Tipo, Vamos só documentar esse local onde nós estamos, que é a entrada da Lagoa do Morro do Forno. Professor. Sim, bom dia. Essa vegetação, ela está obstruindo a entrada da Lagoa do Morro do Forno, mas através de um processo natural. Um fator interessante é que ela é composta inicialmente por essas formações que vulgarmente chamadas de juncais, mas que de fato elas acabam se dividindo em outras formações mais específicas, como por exemplo, mais ao fundo nós temos os taboais, formados por taboas, temos os tiriricais, formados pelas tiriricas, que aqui se incluem também o capim-navalha, o falso papiro, a própria tiririca, que são ciperáceas, tecnicamente falando, o próprio junco da família Juncaceae, e também vemos o famoso capim boiadeira, que é esse que fica mais abaixo. Todas essas vegetações acabam formando essa formação chamada de macrófitas aquáticas, típicas dessa região aqui, de lagoas, banhados, margens de rios, e acabam tendo essa característica. Seu depoimento, professor Benedito, com referência à fauna, o que foi até o momento aí identificado através desse corredor do Rio Mampituba? Bom, a gente observa mais a avifauna, que as aves elas são bem bioindicadores ambientais e algumas espécies bem típicas da região, né? Aves de banhado, sobretudo, né? As garças, biguás, algumas aves, né? Algumas marrecas e alguns passeriformes. Mas como são bioindicadores, é importante a presença deles para a gente detectar a saúde do ambiente. Nós estamos aqui na entrada da Lagoa do Morro do Forno. Que tipo de fauna podemos identificar aqui, se existe alguma coisa? Olha, por exemplo, a nível de mamífero, a gente deve encontrar alguns roedores, a capivara, o ratão do banhado, né? A lontra, mas as aves aqui, mais aves de banhado mesmo, né? De juncais, e alguns passeriformes raros, como a coleirinha do brejo, que é uma espécie bem ameaçada de extinção e que aqui a gente ainda encontra alguns indivíduos. Entende por que tem tanto maricá agora? Olha a quantidade de sementes. Bom, nós estamos diante de uma situação bem atípica, né? Estamos numa lavoura, às margens do Rio Mampituba, e registrando um momento, além dos famosos maricás que estamos aqui observando,
o Alberto está mostrando para nós. Mas nós temos ao longo aqui da margem do rio, bem próximo à lavoura, uma cerca elétrica. É verdade, temos aí observando uma cerca elétrica que provavelmente foi colocada aí para repelir os roedores, a capivara, né? Que se alimenta, provavelmente entra na lavoura para se alimentar do arroz na fase de crescimento, né? E como podemos observar por vestígios aí, né? Bastante fezes de capivara, é uma população razoável, boa aqui, né? Ainda, que teima em sobreviver, né? A produção de arroz é necessário, mas, como eu disse anteriormente, temos que produzir de forma sustentável, né? Podemos observar aqui que o respeito à área de preservação permanente é muito aquém, né? Aqui deveríamos ter 50 metros de vegetação no entorno do rio, nós podemos ver 4, 5 no máximo, né? E isso a lavoura de arroz ocupou, e aí vem as capivaras que querem se alimentar, né? Na verdade, foi o homem que invadiu o espaço dela aqui. Deixa eu perguntar para você. O homem que invadiu o espaço dela, ela tem que se alimentar em algum ponto, né? Então, como elas se alimentam de pastagem, né, de pasto, são roedores, né? E adentram na lavoura para comer. São atraídos pelo arroz? Pelo arroz, com certeza. Muito bem. Aqui nós podemos observar ao longo, acho que o Alberto pode mostrar, a distância que tem da onde nós estamos e a mata lá, né? Bem ao fundo a mata. Nós temos pelo outro lado aqui também a aproximação da serra, né? Mas uma vegetação bastante devastada, né? Observamos a serra com lacunas impressionantes da mata nativa, né? Ciliar, que foi derrubada para a agricultura, para a produção de banana, enfim, né? Uma coisa que é importante salientar é que a produção de alimentos é importante, mas a degradação ambiental tem sido de forma tão acelerada que vai inviabilizar a própria produção, né? Para preservar a área para produzir alimentos, nós temos que pensar também na conservação das áreas de preservação permanente, produzindo sim alimento de forma sustentável. Isso para nós e para as futuras gerações, que é a nossa obrigação de deixar, né, para os nossos descendentes um espaço também para eles produzirem o seu próprio alimento. Nós destruir hoje o espaço, o ambiente que nós temos produzindo arroz e imputando à futura geração a obrigação de recuperar isso que a gente está destruindo, eu não acho que seja justo com as futuras gerações, assim como não é justo para nós hoje, que nós já começamos a pagar a conta, né, de não estar respeitando o meio ambiente, a natureza, né? E a natureza cobra e vai vir cobrando caro no futuro e cobra com juros, né? Paulo, se observa muito, nós já estamos sentindo na própria pele esta mudança climática neste jogo de informações em outros locais que pareciam distantes nossos aqui, mas está atingindo a nossa região, o nosso Brasil e principalmente o Rio Grande do Sul, que nós temos uma mudança do comportamento do tempo em termos de relação com as estações do ano. Podemos observar a mudança no clima, né, nos registros que se tem hoje da questão do clima, os picos de temperatura. Ou no verão temos aqueles picos muito altos de temperatura, e no inverno também pode ocorrer o contrário, um pico de baixa temperatura, né? Isso é um desequilíbrio ambiental causado pela desrespeito que nós temos com o próprio planeta, né? E o planeta, ele reage desta forma, né? E isso é mais uma evidência daquilo que se chama popularmente de aquecimento global, né? É a alteração do clima, né, com efeito climático, com altos picos de temperatura ou baixos picos de temperatura. A sensação térmica que nós estamos aqui dá para observar, assim, pela experiência que a gente tem, em torno de 27, 28 graus nós devemos estar aqui, né? Sim, hoje está uma temperatura agradável, né? Tá, a temperatura de outono estamos normal, mas isso se evidencia não assim no aquecimento geral, de forma geral, dia a cada dia nós temos uma temperatura mais alta ou mais baixa, não, nós temos o ambiente a natureza tem se mostrado naquilo que é os picos, né? Nós temos visto aí recordes de temperaturas tanto na parte baixa como na parte alta, né? Sem falar também daí muda também a questão da precipitação de água. Torres
recentemente sofreu 2 picos de precipitação de água que alagou toda a cidade, né? Isso também está influenciado diretamente com as mudanças climáticas, né? E o desrespeito, de um modo geral, com a natureza e a falta de preservação do ambiente natural, que deve começar a ser pensado, porque para nós hoje já estamos sentindo, e futuramente nas próximas gerações vai ser cada vez a tendência, né, que cada vez tenha aumentado esses problemas relacionados com catástrofes ambientais, formando aí uma legião de desabrigados ou refugiados ambientais, né? Hoje já pode se falar em refugiados ambientais em função das catástrofes, em função do desrespeito com a natureza. Essa vegetação da mata ciliar, a que compreende a parte arbórea, ela é composta por algumas espécies típicas, como por exemplo a gente está vendo ao fundo o maricazal, vários maricás. Também podemos encontrar, junto à parte mais baixa, emersa, os aguapés, com as flores roxas. Outros tipos de vegetação arbórea que encontramos são as figueiras. Além das figueiras, encontramos as corticeiras do banhado, que tem as famosas flores vermelhas. Temos as malpígias com flores amarelas. Temos o sarandi, acabamos de passar. Outras vegetações, temos o salso chorão, o engazeiro, a soita-cavalo. Todas essas espécies compõem essa mata ciliar. Outra espécie típica que nós podemos perceber são os gerivás, essas árvores do tipo palmeiras, que são muito importantes nessa região. Inclusive são consideradas bioindicadores, porque eventualmente vemos apenas um gerivá, uma única palmeira isolada numa área desmatada. Mas isso é um bioindicador de um passado onde a floresta fazia parte de toda a altura do gerivá. E hoje resta apenas aquele único indivíduo. Elas têm grande importância, especialmente para a avifauna, que gostam dos frutos dessa palmeira. Outra espécie comum nessa mata ciliar é o tapiá, uma espécie bem abundante, né? O guapuruvu também pode se encontrar, a timbaúva. Outro fator interessante, que espécies como, por exemplo, as figueiras acabam abrigando várias epífitas, como as bromélias, as orquídeas, a própria barba de pau, ou barba do velho, em geral é uma bromélia do gênero Tillandsia. Esse é um resumo do que estamos vendo aqui nesse momento por essa vegetação de mata ciliar.
ao fundo aqui é um famoso gerivasal. O que é um gerivasal? Né? São esses gerivás aí que são considerados como bioindicadores, porque eles mostram um passado onde havia uma floresta aqui e que foi totalmente desmatada. Como essa madeira não era nobre, ela não foi cortada e ficou só esses remanescentes, mas elas indicam todo o estado de conservação que tinha dessa mata no entorno e que foi totalmente removida e permaneceram apenas os gerivasais. Você consegue ver a floresta, o Gerivá lá no meio, lá, na mesma altura, a gente chama de dossel, ocupando a copa. Né? Então ele está disputando aqui, tem um trecho que ainda é considerado conservado, né? apesar de ser estreito, mas ainda existe uma mata ciliar aqui, ou seja, essa mata de beira de rio preservada, como era toda a mata dos dois lados, tempos pretéritos.